né, nesse sentido é diferente de brancura. Brancura é a cor da pele dos sujeitos, que eu estou pensando, e a branquitude é quando essa própria brancura, ou esse próprio corpo branco, ele é constituído através da ideia de raça. O que é? Eu sempre dou esse exemplo, que os esquimós, brancos entre brancos, né, não faz o menor sentido falar branquitude, né, para eles, porque eles não têm uma relação com o outro, que foi produzido como outro, como, sei lá, no Brasil foi produzido os negros indígenas, na Austrália os aborígenas, nos Estados Unidos os indígenas, os negros, os latinos, cada lugar tem uma produção de outros, né? Existe branquitude no Oriente Médio. E existe branquitude, por exemplo, entre um mesmo grupo. Se a gente for pensar em Israel, é interessante para pensar. É um grupo que é pensado de fora como um grupo hegemônico, que é um grupo de judeus, mas dentro mesmo existe o que a gente pode pensar nessa branquitude, que são os judeus descendentes de europeu, que vão falar que os judeus árabes e os etíopes, eles é uma produção de outro. Comem de um jeito estranho. É a mesma coisa que as pessoas falam dos árabes, eles falam dos judeus árabes. Ou seja, a branquitude, ela tem a ver com essa relação de identidade racial branca, descendente, né, dessa ideia de civilização europeia. Mesmo em um grupo que a gente pode pensar como homogêneo, olhando de fora, essas divisões vão produzir hierarquias internas, e em cada sociedade depende de quem é o outro, né? Tanto que em Israel eu acho interessante pensar que tem cotas para os judeus árabes e tem cotas para os judeus negros. Assim, tem a própria ideia de branquitude funcionando de outra forma. Então, em cada sociedade vai funcionar de uma forma, e no Brasil ela funciona anti-negro e indígena. Então, ela é um lugar de poder que é relacional, né? A branquitude não tem a ver com a brancura, ela tem que ter em relação, tem que estar na produção do outro, brancos entre brancos. Se não existisse, né, colonização, esse encontro entre povos, né, não teria a ideia de branquitude, tem que ter colonização e ideia de raça junto, né? E ela é um lugar de vantagem estruturadas nas sociedades estruturadas pelo racismo, e ela vai produzir privilégios simbólicos e materiais. O que seriam os privilégios materiais? Esses são mais fáceis e óbvios para a gente pensar, né? Tem a ver com as facilidades no acesso à habitação, à hipoteca, à educação, à oportunidade de emprego, transferência de riqueza herdada entre as gerações, né? Mas o que eu acho importante para a gente pensar é que essa raça, ela tá, essa categoria, ligada totalmente à estrutura do trabalho, né? Dos lugares de trabalho no Brasil. Quem trabalha o quê? Tanto que o trabalho doméstico, ele é pensado, e vamos pensar um pouco fora do sul do Brasil, do sudeste para cima, ele é pensado como um trabalho de mulheres negras em geral, né? Aí raça, classe e gênero se juntam totalmente. Mas a ideia é que a construção do Brasil, e aí depois eu vou falar mais do sul, mas do sudeste para cima, é a ideia de que o trabalho negro gerou dinheiro para o branco. Ou seja, todas as igrejas, todas as construções, não tem uma construção do sudeste para cima que não foi feita pelos negros. Só que o trabalho do negro, né, ele era um trabalho que gerava riqueza e herança para o branco. Isso são privilégios materiais óbvios, né, que são a herança de um sistema escravocrata. Até hoje, as grandes terras do sudeste para cima, no Brasil, elas estão ligadas a essa história. Ninguém comprou aqueles agronegócios, não foi comprado essas terras. Essas terras ainda estão ligadas às capitanias hereditárias e a um lugar de raça, né? Se a gente for pensar. Então eu trago essa imagem do trabalho, porque o trabalho negro nunca foi voltado para eles. E talvez o sentido de trabalho, isso aparece muito nas minhas entrevistas, é muito diferente para o branco e para o negro na sociedade brasileira. Essa ideia de que você trabalha para o outro ou do que o teu trabalho gera riqueza para você, entendeu? Por isso que não quer trabalhar, às vezes você ouve isso. Imagine a constituição do que é a ideia de trabalho para alguém que o trabalho nunca gera renda para ele mesmo. O trabalho é só renda para o outro, né? E aí a gente vê, às vezes, no discurso anticotas ou no discurso, né, sobre mérito, não, mas minha família veio, era italiana ou descendente tal, trabalhou na roça, teve que trabalhar muito. É verdade.
A diferença é que esse imigrante, que também teve uma vida sofrida, que teve que trabalhar muito, que trabalhou na roça, o trabalho dele voltou para ele. Não à toa, a terceira geração de imigrantes quase no Brasil, do Sudeste para cima, todas as pessoas estão na universidade, né? Você vê que o avô era italiano e tal, mas na terceira geração isso já acabou, já rompeu esse ciclo de pobreza. Por que com as famílias negras não se rompe o ciclo de pobreza? É exatamente porque esse trabalho deles nunca geram dinheiro para eles. Então, isso tem a ver com privilégios materiais, que é o lugar de trabalho e educação mesmo. Não sei quem sabe a história da educação no Brasil, até no Império, acho que é a década de 30 e tal, os negros eram proibidos de estudar. Escola não era só para brancos no Brasil, ou seja, era realmente proibidos. Então essa ideia, não estudou, é uma ideia de que não se sabe da história de como se construiu tudo isso. Os privilégios simbólicos. Aí tem uma psicóloga social, que ela chama Peggy McIntosh, que ela fala na primeira pessoa alguns privilégios simbólicos, né? Ela fala, olha, eu posso estar segura de que meus filhos vão receber materiais curriculares que testemunhem a existência da sua raça. Esse é um privilégio simbólico. O que significa isso para quem trabalha com educação? Eu acho muito importante pensar, né? E aí o conceito de identificações faz sentido. É muito diferente você olhar para, para o material didático. Quando eu estudei aparecia isso. Quem informou o Brasil? As 3 grandes raças. Aí aparecia o negro, o branco e o indígena. Aí aparecia o português ali com as caravelas e várias coisas assim atrás. O indígena numa rede, na época que eu lembro do meu livro didático, e o negro, ele aparecia naturalmente como escravo, né? Não como escravizado, ou seja, aparecia ou no pelourinho ou com aquele guilhão, né? Essa era a imagem. Imagine isso no processo identificatório de você estudando sobre, história, etc. e tal. É muito diferente você pensar, olha, esse é o meu povo que fez todos esses grandes feitos e eu me identifico com isso, do que como naturalmente escravo. Não aparece na história do Brasil e a história não é contada. A gente sabe, é uma história branca. Se a gente pensar que a gente tem... Quem estudou história geral aqui, o que tem na história geral? É uma história da Europa. Ninguém escreve história da Europa, né? Isso tem a ver com branquitude, que aparece como a história do mundo. História geral, se você quer saber a outra história, história das Américas, história indígena, história africana. São sempre particulares, uma história particular, mas a geral é a do branco, é a ideia que o branco está no centro, né? Então isso faz diferença nos processos de identificações. Privilégios simbólicos. Se eu usar cheque, cartão de crédito ou dinheiro, eu posso contar com a cor da minha pele para não operar contra aparência e confiança financeira, né? Eu trouxe essa imagem que é de 2 meninas que elas roubavam num shopping em São Paulo e elas são... a própria imagem é bonitas, mas ordinárias. O que faz do jornal colocar elas como bonitas, né? Se fossem 2 mulheres negras, eu não sei se apareceria bonitas, né? Mas ladras, né? Ou seja... É a ideia de que é estranho a ela ser ladra, né? É estranho essas mulheres, né, estarem nesse lugar. Então, mesmo na confiança financeira isso acontece. Eu tenho um amigo moçambicano que ele chegou aqui em Florianópolis, quando ele entrou no táxi, o taxista falou para ele, posso ver se você tem dinheiro? Não faz assim, essa fala não faz quase nem lógica para quem é branco, entendeu? Ninguém vai perguntar se você entrou no táxi, posso ver se você tem dinheiro, né? Eu nunca sou chamado para falar pela minha raça como um todo. E aí eu acho que essa é o maior dos privilégios simbólicos de todos, é que o branco é sempre um indivíduo, enquanto o negro está sempre fazendo parte de um grupo. Ninguém pergunta para um branco, oi, você, como branca, o que você acha da política do Bush? Não faz sentido, essa é uma pergunta assim, completamente desconecta. Uma pessoa branca não vai olhar para o outro branco e vai se auto-identificar com aquela pessoa como parte do meu grupo, ou ter vergonha, eu tenho vergonha dos brancos porque o Bush é um péssimo presidente. Agora, se o Obama... As pessoas perguntam, você como negro, o que você pensa do Obama? Parece uma pergunta super natural que o negro tenha que responder o que ele pensa do Obama. É assim, óbvio, é quase óbvio. Ou seja, ele é sempre chamado a responder por um grupo como um todo, né? Se eu chegar agora e roubar a bolsa da Marcela, ali é louca, cleptomaníaca. Nunca vai aparecer os brancos são loucos, cleptomaníacos, né? Vai aparecer... Mas se fosse... uma pessoa negra, a raça aparece. O maior exemplo disso, eu acho que a gente pode pensar no Brasil, foi o Joaquim Barbosa.
quando ele foi acusado, para quem acusava ele, né, e para quem defendia ele. Quando as pessoas defendiam, o herói da nação, ele era um exemplo de que não precisava de cotas na sociedade brasileira. Olha, um negro que chegou... Ele era o exemplo da raça, né? E quando ele foi acusado de que traidor, os xingamentos, eu fiz na época um relatório, os xingamentos dados a ele era de capitão do mato, que é um xingamento típico da escravidão dos negros que entregavam outros negros, né? Capitão do mato ele foi chamado pelo PT, ele foi chamado por todos os grupos o tempo todo. Ou seja, a ideia de que ele tem raça. As atitudes dele, quando ele foi tomado no STF, era uma atitude racial. Enquanto a Lewandowski, ninguém pensava assim, nossa, esse é um voto branco, né? Nos Estados Unidos a gente ouve muito, o voto dos latinos, o voto dos negros para presidente. Ninguém fala o voto dos brancos. O voto dos brancos é o voto do americano. A ideia de identidade nacional, ela é pensada média, tanto no Brasil como lá, a identidade nacional média é desse branco médio, né? Que é pensado como a norma. A ideia de beleza, eu trouxe essas duas copas, a menina branca aparece beleza natural. E essa capa, que é de uma mulher negra, que ainda tem uma negra que aceitam, né, no Brasil como beleza, né? Não é a do cabelo assim, né? Ela tem os traços finos, tal, é a mais aceita, mas aparece ali embaixo, Black is Beautiful. Edição especial traz exclusivamente modelos negros, né? Ou seja, precisa de uma edição especial que vá mostrar, ou seja, é uma beleza particular. A beleza mesmo é branca. Se você colocar mulheres bonitas no Google, quem tiver aí aberto e quiser colocar, aparece 15 páginas de mulheres brancas. 15 páginas. Não aparece uma que não seja branca. Nenhuma. Eu fiz esse teste. Botei mulheres bonitas. Aí, se você quer achar mulheres negras, você põe beleza negra. Aí aparece. É sempre uma beleza particular, né? Não que não exista uma beleza, mas ela é uma beleza particular. Aí na pesquisa do... Quem leu meu texto? Porque eu não quero repetir muito aqui. Eu não sei se vocês viram que eu fui perguntando para as pessoas, né, o que é ser branco para elas. E o que acontece? Se você for ver as respostas das pessoas, elas vão reconstruindo a ideia de raça superior. Ou é uma beleza superior, que constitui a ideia de branco, ou é uma ideia de intelecto superior, ou uma ideia de moral superior, ou seja, está por trás, né, uma ideia de civilização superior, né, que acontece com o sujeito branco. Nesse meu texto que eu apresentei aí, ele só vai falar das categorias internas de oposição da branquitude, né? Aí tem um resto do meu trabalho. Para quem não leu o texto, só vou explicar rapidinho. Eu fiz uma entrevista com brancos em São Paulo, eu perguntei para mais de 40 brancos o que é ser branco para você. Essa era a minha pergunta. Era só isso. E depois eu ia falando, quando é que você lembra que você é branco? Aí eu ia mudando ela um pouco para as pessoas decorrerem, né, sobre isso. A primeira parte que eu faço da minha tese é como essa categoria identitária ela se divide entre nós e outros, né? E isso pensando no conceito próprio de identidade, que é nós, né, aqui e outros aqui, e essa hierarquia entre um e outro. Então ela aparece como superior moralmente. Tem uma mulher que fala, eu lembro que eu sou branca quando eu lembro que meu cabelo tá sempre bom e o outro cabelo tá ruim. Tem uma que fala que ela pode escolher com quem ela fica porque ela é branca, né? E, bom, tem o cara que, né, o vigia noturno que vai pensar que o negro é mais violento. Isso vai acontecer. Mas a segunda parte do meu texto, que não está lá naquele artigo, é pensar como essa própria categoria de raça, ela é hierarquizante no sentido de hierarquizar o próprio grupo de brancos. E isso eu acho que a gente pode pensar muito aqui no sul do Brasil, né? Que a ideia é que o corpo, e o corpo de qualquer sujeito, essa ideia, ele é racializado, né? E aí eu trago uma fala aqui, que não está no meu texto, então eu vou ler para vocês. Eu pergunto para uma das entrevistadas, você consegue pensar uma escala de brancos? E ela fala assim, olha, consigo. Tem o branco que a pele é branca, o cabelo é escuro e crespo. Tem o branco que tem o cabelo escuro mais liso, o olho claro. Tem o branco que tem cabelo castanho claro, mais crespo. Acho que o cabelo crespo está sempre pior. O cabelo liso é o sonho de consumo. Aí eu pergunto, e os traços? Os traços, à medida que o nariz vai ficando menor e mais fininho, vai ficando mais branco. Apesar de que italiano tem narigão, enorme para frente.
Mas eu acho isso. Daí vai dar no alemão. Se você for para a Alemanha, tu vai ver que as pessoas têm um nariz menor, mais fininho, tal. O branco mais puro é loiro de olho claro. Que horror, né? É um conceito meio nazista de raça pura, mas é assim que eu vejo. Ela fala, ela faz toda uma classificação de brancos, depois ela percebe. Mas ela não tirou isso do nada. Quando a gente vê no topo a mulher branca de nariz fino, de cabelo liso, etc e tal, e olho verde, como o topo de beleza e essa hierarquia, você vai mostrando que essa própria ideia de raça tem sempre uma ideia de origem por trás, tem sempre uma ideia de civilização, né, por trás. Tem outra fala que eu acho bem importante aqui, para lembrar, que como a própria categoria raça vai dividir os próprios brancos, né? Por isso que a minha tese, no final, ela chama Entre o Encardido, Branco e Branquíssimo. Tem um branco que ele é considerado branco entre os negros, mas entre os branquíssimos, que aí depois eu vou falar o que é, ele é considerado aquele branco encardido, que é a mistura, que é aquele que se misturou. Né? Oi? Ele pode ser o pardo às vezes, mas é que tem uns pardos que são negros, tem uns pardos que são brancos, né? Dependendo dessa classificação. É difícil. Tinha que ter mais tempo para eu falar sobre como que funcionam as classificações raciais brasileiras. Mas eu pergunto para um sujeito, você acha que tem diferença entre os brancos? Quem é branco para você? Quanto mais limpa a genética vinda da Europa, você tem o branco mais puro, tipo propaganda de sabão em pó, que vem do norte da Europa e Rússia, aquela região. Eu sou bem branco, deve ser a descendência Rússia. Norte da Europa é diferente do sul. Norte e sul da Itália, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas, cabelo mais enrolado, por exemplo. Tem gente misturada da invasão dos otomanos. No norte já são mais suíças, por exemplo. No sul as pessoas são mais morenas, já é tudo mais bagunçado, mais desorganizado. Você pode ver na Suíça para cima, onde não teve mistura, é tudo melhor. O branco brasileiro não é tão branco. Não é branco puramente branco, mesmo porque o branco brasileiro descende de Portugal. E o português é misturado. Sempre foi colônia de férias de outros povos, das Áfricas e dos árabes. Ou seja, ele consegue fazer toda uma classificação que está no pensamento. Ninguém aqui que eu entrevistei é louco, né? Tipo, está produzindo significados muito diferentes da cultura, né? E vamos internar. Não. Eles só estão assim, né, reproduzindo, né, no sentido que a gente pode pensar a cultura que eles estão inseridos. E essa ideia de que o branco ele passa a ser um branco encardido quando ele foi misturado. Quem é do interior de Santa Catarina aqui? Você já ouviu a categoria brasileiro? Tem uma categoria que só tem no sul do Brasil, que é que os alemães e italianos falam, aquele lá é brasileiro. Cara, era você. Isso aí. Hã? Então, esse aí ele pode ser uma pessoa que, pro branco do Sudeste, é uma pessoa considerada branca, mas ele não tem origem, né? Ou seja, a raça e a ideia de origem se misturam. Ele não tem origem alemã, ele não tem origem italiana, ele pode ser português com italiano. Ele pode ser um branco de olho castanho, ele já é um branco menos branco, né? Então, tem uma categoria no sul do Brasil, que eu estou tentando pensar um pós-doc sobre essa ideia, quem é o brasileiro do sul do Brasil, né? Que é esse branco que é um branco menos branco que ele é o brasileiro. Ou seja, a ideia de origem está sempre por trás, né? Dessa ideia de raça. Então, quando a gente fala em raça, a gente tem que estar pensando tem que pensar que tem uma ideia de origem, uma ideia de civilização por trás. Ela não é esse fenótipo, ele quer dizer toda uma construção de significados por trás. E aí, para pensar, como eu entrevisto pobre, muito pobre, tem um branco muito pobre que eu pergunto para ele assim, quem é ser branco para você? Ele é mendigo de rua. Ele fala, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Quer dizer, na extrema pobreza, a branquitude ela é um dispositivo, uma categoria de poder para esse sujeito, né? Ou seja, há uma coisa. E tem um outro mendigo que eu entrevisto que ele fala, eu acho bem uma fala muito para a gente pensar os lugares sociais, que ele fala, eu não peço dinheiro. Ele é na Praça da Sé, em São Paulo. Eu não peço muito dinheiro, eu gosto de desenhar, eu fico ali do lado do Bradesco desenhando. É um mendigo lá que eu entrevistei. E aí ele fala o seguinte, eu ganho mais dinheiro que meus colegas negros. Ou seja, a ideia... E aí ele vai contando as falas, assim, que as pessoas passam e falam, mas o que você está fazendo na rua? Você é tão bonito, com um olho tão verde. Ou seja, com esses olhos tão verdes, como é que você podia estar aqui? Né? O que tem atrás desses olhos tão verdes que não podiam estar lá e que um negro poderia estar? Ou seja, a ideia de que é um lugar naturalizado, esse, né, do negro sociedade. E aí eu pensei... Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma parte nos Estados Unidos, eu tinha uma antropóloga norte-americana, que ela chama Frances Windeiss Twine,
que ela vai pensar que pode se produzir fissuras entre a branquitude e a brancura, ou seja, a brancura é a cor da pele. Você pode ter alguma forma de que você não, pensando na psicologia, não se aproprie e legitime a branquitude, né? Porque se todo branco, né, se constitui na branquitude, há que ter uma forma, e isso não é a essência, de desconstrução disso. E aí ela vai fazer uma pesquisa com mais de 120 famílias, e ela escolhe para pensar o que ela vai cunhar como letramento racial, famílias interraciais, e ela vai pensar como é que brancos de famílias interraciais negociam essa branquitude, já que ele vai ter filho negro, né? Se negociam ou não negociam. De cada 10 famílias, mais ou menos, que ela entrevistou, ela disse que 7 pessoas continuam a reproduzir exatamente a mesma hierarquia dentro da família. Tem o negro da família, tem a pessoa que é negra, ela tem menos investimento dentro da família do que o branco, as hierarquias continuam. Mas aí ela fala que, né, 3 de cada família, os brancos se revêem, eles não usam esse lugar de poder. Eles vão se revendo, eles vão se reconstruindo. E é o que ela vai chamar de letramento racial, que essas pessoas adquiriram o letramento racial. Ela, na verdade, fala racial literacy, que seria a alfabetização racial. Eu traduzo por letramento para pensar que letramento, né, na questão educacional, ele é mais do que uma alfabetização, mas é uma forma de aprendizagem que pode se dar em qualquer lugar. Então, ele seria um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social. Aqui é importante pensar que é uma forma que cada um de nós aqui pode responder, né, essas hierarquias, ou algumas formas de a gente quebrar, né, produzir fissuras entre o que eu chamo de brancura e branquitude. Para isso você tem que, né, no mínimo ter um senso de justiça e querer que isso aconteça, né, porque pode ser que não, né, que você esteja muito bem com privilégios e poder falar, não, eu, né, não estou afim